Bom, nós estávamos acompanhando a defesa do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, ele que teve o pedido de cassação, e uma coisa chamou a atenção, Serrão. Ele fala o seguinte: olha, se cortarem a minha cabeça, outras aparecerão. E aí eu lembrei da Hidra. A Hidra, ela tinha um corpo de dragão. Quando você cortava a cabeça dela, nascia outra. E uma coisa muito interessante, a Hidra, ela era tão venenosa que matava os homens apenas com o seu hálito. E o Arthur Duval, ele foi muito preparado para esse depoimento e chegou a fazer acusações graves, né? Foi, pegou pesadíssimo. Mamãe, falhei de falhar naquela besteira que ele falou sobre as mulheres ucranianas. Aquilo foi hediondo, até ele foi obrigado a admitir aquilo. Mas agora, na saideira dele da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde fatalmente ele será cassado, ele detonou, apertou geral o botão da hipocrisia que reina dentro daquele parlamento e que é muito parecida com a mesma hipocrisia que reina em vários parlamentos brasileiros. Então, ele chamou a atenção para algo que tem que ser mudado. Em 2 de outubro, a população brasileira tem a obrigação de votar melhor, votar com qualidade, escolher melhor os seus representantes, porque os parlamentares que hoje estão atuando continuam sendo defensores de interesses que não são dos interesses daqueles que os elegeram. E sim, muitos ali, como o Arthur Duval deixou claro agora, interesses pessoais. Isso é lamentável, política não deveria servir para isso. Então, claro, o milagre não vai acontecer de haver uma renovação ideal, como seria o necessário, mas uma grande renovação é necessária e cada um que puder votar consciente tem que dar sua contribuição para melhorar a qualidade dos parlamentos, das Assembleias Legislativas Estaduais e do Parlamento Federal, do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Quando você fala em renovação, então a sua ideia é tirar essas pessoas que obedecem, na verdade, aos seus senhores e, na verdade, não conseguem diferenciar o que é público do que é privado, é isso? Isso, e tem ali muito representante, o Duval até deixou claro isso, tem muito representante do crime organizado, do crime institucionalizado. Se puder tirar esses bandidos da cena política, vai ser uma grande contribuição para o Brasil. O eleitor tem que fazer isso. Marco Antônio, eu ouvi PCC... O senhor deu um soco na minha cara. Ah, o senhor defende. Se fosse o caso do Lula, o senhor estaria aqui. Um deputado do Lula, o senhor estaria falando. Então, assim, que parlamento é esse que nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Olha, William, é indiscutível que o nível do parlamento é ruim, sim. Você tem aí muitos deputados que são muito mais voltados aí a uma visão de mundo completamente eufórica com relação a essa, predominantemente, né, as pessoas que ele citou aí têm um viés de esquerda, mas aqui, deixa eu analisar a situação, antes que o Pipera comece a dar risada. O deputado Gil é bolsonarista, mas não. Vamos lá. Eu não quero nem entrar no mérito de quem é o inimigo político do Mamãe Falei, que era a galera da esquerda majoritariamente, mas eu não vou entrar nesse mérito. Ele falou que ia sair atirando e ele se propôs a fazer esse papel, né? Que eu considero infeliz. Eu acho que tanto faz ele falar de PCC aqui, falar de soco do outro, isso daí não vai ajudá-lo em nada, ele não vai sair com a aparência ou com algum tipo de imagem restaurada porque ele criticou durante 5, 6 minutos meia dúzia de deputados estaduais. Eu achei infame. Na situação dele, eu acho que o correto seria renunciar para exatamente não passar por essa situação vexatória, essa situação esdrúxula que ele está passando. E agora, do ponto de vista jurídico, fazendo uma análise fria, né, ele, do ponto de vista do regimento interno da casa, não existem elementos para a cassação dele. Agora, se o processo tramitou e está sendo pautado e votado, ele vai ser cassado. Então, a realidade ele vai ser cassado. Agora, eu não enxergo elementos para cassação. Eu acho que a fala dele foi abominável, é um total absurdo, despropósito, o que ele fez, condenam a atitude dele querer pagar de bastião da moral, representante dos brasileiros na Ucrânia. Isso daí foi até um presente que ele deu
exatamente escancarando a hipocrisia dele e dos membros do MBL para que todo mundo conseguisse ver o quão hipócritas eles são. Então, ele deu um presente para as pessoas no período pré-eleitoral para falar o seguinte: tá vendo esse pessoal aqui do MBL? Então, a gente sinalizava para esse lado aqui, mas no fundo a gente é bem infantil, a gente não tem qualquer limite do ponto de vista moral, a gente vai fazer de tudo pelo poder. Então, ele trouxe uma série de mensagens boas para a população que quer se informar a respeito da degradação moral que é o MBL. Nesse ponto eu concordo. Agora, juridicamente, fazendo uma análise fria, essa cassação ele está certo quando ele fala: olha, vocês estão usando isso daí como pretexto para me cassar. Eu só vou concordar com ele nesse sentido. O resto, as acusações que ele faz, é só para ele aparecer no ato derradeiro político dele pelos próximos, pelo menos, 8 anos. Olha, a informação que estão passando é que ele foi aprovado por 10-0 no Conselho, ou seja, a cassação dele agora vai a plenário. Ô Marco, então você acredita realmente que, depois da fala dele, ele não deveria ser excluído da bem da ordem? Não, é que é questão de carência de elementos jurídicos para uma condenação. Ele não cometeu crime, entendi. O áudio não é criminoso. É de um mau gosto surreal, é de um mau gosto absurdo. Tá. Se ele fosse homem, se ele honrasse, né, se ele tivesse hombridade, ele renunciaria. Acho que a medida correta seria essa. Agora, a cassação, existe um elemento jurídico que foi sopesado e aprovado no âmbito da casa. É esse ponto técnico que eu estou me referindo só. Uma vez aprovado, aí vai para votação e ele vai ser cassado. Piperno, o Marco fala em hombridade, falou sobre a postura vexatória que o deputado se colocou agora com essas acusações, enfim. Mas ouvindo o deputado, a percepção que eu tenho é que, na verdade, nós em algum momento ali estamos chegando os ventrílogos, aqueles bonequinhos que ficam na mão do artista e são manipulados. É assim que nós temos uma Assembleia Legislativa da maior cidade do país, do maior estado do país? É que tá o negócio. Ele é um personagem que agiu com sordidez, de forma repugnante. E aí, para ser cassado, um parlamentar para ser cassado, ele não tem que necessariamente ter cometido um crime, pode ter quebrado o decoro, pode ter cometido outro tipo de falta. Há uma série de penalizações que são previstas no regimento da casa e não necessariamente crimes tipificados aí pelos diversos códigos de processo. Agora, outra coisa, né? No caso de uma cassação de deputado, isso também é um processo político, isso não é necessariamente um processo que tem como base legal eventuais falhas, crimes que ele tenha cometido. Eu acho que ele resolveu espalhar no ventilador, né? Porque ele acaba tirando em deputados aí das mais diferentes colorações ideológicas. Ele fala do lado do deputado Tato, do PT, como ele fala do deputado Gil, ligado ao Bolsonaro. Então, ele fala de todo mundo. A deputada Marina, por exemplo, ele não disse o sobrenome dela, mas eu só conheço uma Marina, deputada estadual, Marina Elu, que é uma deputada da rede, não sei se apareceu alguma outra Marina lá agora. Então ele atira indistintamente para ver se joga a tarrafa, para ver se leva alguém com ele. Agora veja, William, eu sempre tive uma visão um pouco menos generosa em relação aos legislativos estaduais. Eu acho que essas casas, elas têm pouca utilidade. Não que eu defenda fechá-las, longe disso. Agora, eu acho que o trabalho delas deveria ser condensado num tempo menor. Ou seja, em vez de uma Assembleia funcionar o mês todo, e eles não têm tanta coisa assim para fazer, vai lá e resolve tudo em uma semana. O deputado estadual não tem tanto trabalho assim. Você quer que o deputado trabalhe menos, é isso? Eu quero que ele trabalhe menos, ganhe menos e gere menos despesa com pessoal, com viagens, com hotéis, apartamentos funcionais. Em uma semana por mês, ele pode resolver o trabalho dele. Ele não tem tanta coisa para fazer assim. Isso aqui não é, por exemplo, o Congresso Federal, que você tem uma série de leis, uma série de articulações. A massa de trabalho é menor.
Então isso dá para ser mais condensado. Constantino, você acompanha as notícias, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, né? A senhora que foi arrastada, que estava presa a um cinto de segurança, os roubos de motocicletas, os crimes bárbaros que acontecem. Os deputados não precisam trabalhar mais? Você acha que eles estão trabalhando muito? Por ser uma vez falou que saiu do Brasil muito em função da ação de um político, do Brizola. É por isso que você não está aqui no país? O Brizola conseguiu destruir o Rio de Janeiro, né? Não é uma questão de trabalhar mais ou menos, né? A questão é que muitas vezes esses deputados estaduais ou federais estão imbuídos de uma visão de mundo estatizante, onde eles querem fazer tudo pelo Estado, né? E aí é ineficiente e um caminho convidativo para a roubalheira. Agora, no caso do Mamãe Falhei, né? Vamos lá, né? Primeiro lugar, é quebra de decoro. Agora, o áudio objeto era para consumo privado e alguém vazou. Tudo bem, né? É aquela coisa, não é um crime necessariamente. E a preocupação da turminha do MBL é essa, né? Abre um precedente perigoso. Hoje você aplaude que você não gosta dele, amanhã pode ser você. Olha, se vazar um áudio de qualquer deputado, né, com esse grau de teor abjeto, que seja cassado por falta de decoro, sim. Esse precedente é um bom precedente. O que ele mostrou ali não é um erro, como ele disse. É uma total falta de caráter e de empatia. Empatia. Alguém que vai para uma guerra, para uma zona de guerra, ver refugiadas e pensa que vai se dar bem porque são pobres, portanto fáceis, é alguém desprovido de qualquer humanidade. Eu diria que flerta com a psicopatia, esse sujeito. Agora, eu me sinto, obviamente, vingado. Eu já conheço eles de longa data, ajudei no início, quando eles enganaram muita gente, percebi antes de muita gente que eram todos eles ali canalhas, e agora isso está exposto em praça pública. Ele sai atirando, achando que está fazendo um joguinho de corajoso e aplaudido por uma claquezinha patética de jovens desocupados ali fora, né? Que, aliás, meu Deus, o cara perdeu o dia para ir defender o Arthur Duval numa hora dessas. É alguém que está querendo manchar para o resto da vida a sua própria imagem e o seu currículo. Mas cai atirando é falta de dignidade também. Quer dizer, é o que o Marco Antônio disse, tinha que ter renunciado, tinha que ter tido a hombridade de virar e falar, não é que eu errei, é que eu fiz algo inaceitável e pronto, eu vou sair de cena, eu nunca mais posso ser político, vai fazer outra coisa da vida. Quer dizer, é algo muito asqueroso o que ele disse e da forma que ele disse, e isso é a cereja do bolo. Quem acompanha essa turma sabe que isso aí é a essência deles. São militantes piores do que o PSOL. Sim, aliás, muita gente já tinha falado que era PSOL Kids, é o PSOL com sinal trocado. Hoje está muito claro isso. Tudo, a claque, a forma de intimidar, a arrogância, a agressividade. Não, e eu vou falar uma coisa. Tem tudo a ver com o PSOL. O pessoal não tem nada a ver com isso. O pessoal não tem nada a ver com isso. Piperno, aceita que dói menos. Eu estou dizendo o seguinte, isso é o PSOL do lado de cá, teoricamente. Você pode criticar o PSOL ideologicamente, mas não tem esse tipo de distorção de caráter. Ou se tem. Está cheio de distorção de caráter no PSOL. É o que mais tem. Não, que nada. Por favor. Não tem Daniel Silveira no PSOL. Não, tem coisa muito pior. Tem Boulos. Nossa Senhora. Tem Boulos. Tem coisa muito pior, tem Boulos, tem Sininho, tem Black Bloc. Piperno, pelo amor de Deus. Serrão, eu ouvi aqui a palavra... Passar criolina na boca. Eu só quero fazer um parênteses. A esquerda, ela é ótima em normalizar conteúdo aberrante. Esse é o meu ponto. Eu estava falando antes na opinião, Constantino. Vocês dois eram ligados ao MBL. Vota no Mamãe Falei e vem falar da esquerda. Eu nunca votei nele, não, mas eu apoiei o MBL quando o MBL era outra coisa. Eu já tive essa quando era outra coisa, antes Dilma. Que ingenuidade, né? Nossa, eu fui enganado pelo MBL. Vamos lá. Eu fui enganado pelos meninos. Vamos lá, calma, Piperno. Eu sei que isso te deixa emocionado. Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu tô bem, tô descontraído. A esquerda é uma máquina muito eficiente, maravilhosa, de normalização de conteúdo aberrante. Nossa. Por quê? Porque eles têm a claque artística, que é aquele pessoal do sarau, aquele pessoal que o PSOL, você vai nas faculdades aí, no ambiente universitário, pô, é dominado completamente. O ambiente artístico universitário já tá lá, o DNA socialista já tá lá, tá? E o meu ponto é esse, quer dizer, eles conseguem, de alguma forma, e é esse ponto, se você pegar qualquer fala de deputados socialistas, você vai ver que o conteúdo é aberrante, só que a gente, por algum motivo da natureza, a gente se acostumou, né? Porque
Não é que aqui é um piperno contra 3. A coisa mais relevante de destacar aqui é o seguinte: nós temos princípios. E é por isso que ninguém aqui passa a mão na cabeça desse moleque. Boa, senhores. Agora, quando então, acontece com a turma da esquerda, eles protegem. Vamos ao VAR, porque aí agora, Serrão, eu quero te provocar, que é o seguinte. Já que nós não fazemos acordo com esse tipo de coisa, vamos lá. Se eu sei que alguém está envolvido com o PCC, se eu sei que alguém é marionete de político XYZ, ou se eu sei de alguma coisa, como, por exemplo, um deputado que deu um soco na minha cara, por que eu não denunciei? Isso é frouxidão, incompetência? O que é isso? Tudo isso combinado, o cara entra para uma instituição que é viciada em coisas erradas e ele acaba se institucionalizando, a palavra é bem essa. E essa Assembleia ela é vergonhosa, ela agora no caso do Arthur Duval está agindo de maneira equivocada com um duplo sentido. Vamos lá, um deputado... O Arthur Duval vai ser cassado porque ele fez uma agressão verbal, sexual contra as mulheres ucranianas. Um fato hediondo. Merecia mesmo... Isso é uma quebra de decoro humano. Ele tinha que ir para o inferno em função do que ele fez. Ok, mas teve um deputado lá na Assembleia Legislativa que também foi filmado passando a mão nos seios de uma deputada. E, curiosamente, esse deputado não foi cassado. Para ele, teve o perdão de ter a suspensão do mandato. Então, essa Assembleia está agindo com 2 pesos e 2 medidas, claramente batendo no otário do mamãe falhei, porque ele realmente causa confusão dentro daquela casa. Esse é o ponto.